isso, o especialista em mechas fatura mais. Ele fatura mais, gente, porque olha só, quanto que custa para cortar um cabelo? Eu vou falar cidade pequena, porque eu conheço cabeleireiros de salão bem pequenininho, de 4 metros quadrados, até salão de 5.000 metros quadrados, que acredite ou não, tem salão no Brasil de 1.000 metros quadrados, tá? E eu conheço cabeleireiro de todos os tamanhos e de todos os níveis, então eu sei os preços. Vamos falar no interior, um corte de cabelo, uma cidade pequenininha, R$20, um corte de cabelo. Quem cobra menos, precisa cobrar mais, porque um corte de cabelo tem que ser no mínimo R$20, tá? Mesmo numa cidade pequena. Então vamos botar aqui, R$20. O preço de uma mecha, eu vou botar um preço de uma mecha que não é com especialista, um preço de uma mecha de cidade pequena normal, assim, um preço mais ou menos. Eu sei que tem gente que cobra menos, tem gente que cobra mais. Então eu vou botar aqui R$180. R$180 uma mecha numa cidade pequena com um cabeleireiro normal que faz mecha direitinho, que não é especialista. Estou falando o preço normal, tá? Então vamos lá, o preço de um corte R$20, o preço de uma mecha R$180. Aqui, quantos cortes eu precisaria fazer para chegar nesse valor? Quantos cortes? 9 cortes. O que você acha melhor, fazer 9 cortes ou fazer um serviço de mecha? Pois eu estou falando isso porque eu passei outro dia em frente ao salão e eu vi uma placa lá na frente falando isso. Corte R$20 e mechas R$180. E eu fiquei pensando, puxa, que diferença de preço. Eu achei os dois serviços barato, mas eu achei uma diferença de preço e fiquei pensando assim, agora, nessa fase, agora está começando a melhorar, mas está ainda uma fase meio, a gente passou por uma fase difícil, os salões voltaram, mas diminuiu o movimento. Então eu fiquei pensando assim, ela precisaria então fazer 9 cortes. E se não tiver 9 clientes no dia? Se ela tiver só 3 clientes? Então, eu passei nesse salão e fiquei pensando nisso. Daí eu pensei assim, se ela tiver 3 clientes, então 20 vezes 3, ela vai faturar no dia R$60, tá? Deixa eu mudar isso aqui de lugar um pouquinho, vai ficar melhor. Então essa cabeleireira, dona desse salão, ou esse cabeleireiro vai faturar R$60 no dia. E eu fiquei pensando isso, poxa vida, então, se ela tiver só 3 clientes para cortar, ela vai faturar R$60, mas se ela tiver uma cliente só que vai fazer mecha, ela vai faturar R$180. Mas então eu vou pensar que o movimento tá ruim, que ela vai ter só uma cliente que vai fazer mecha, só que essa cliente que vai cortar e que não faz mais nada, às vezes não faz mais nada, ela só corta. A cliente que faz mecha, às vezes ela também corta. Então, ela já ganharia mais R$20. Já iria para R$200. Essa cliente que faz mecha precisa cuidar do cabelo, então ela precisa pelo menos fazer uma hidratação simplesinha, que vai ser no mínimo nesse salão que cobra esse valor, R$60. Eu estou chutando bem baixo, tá? Então essa mecha de R$180, com uma cliente só que vai fazer mecha, se ela cortar e fazer hidratação, ela já vai faturar R$260, ok? E o que você prefere? Faturar no final do dia, atender 3 clientes e ganhar R$60, ou atender uma cliente e ganhar R$260? São R$200 a mais, gente. São R$200 a mais. Eu estou falando de uma cliente só, sem ser especialista em mecha. Estou falando de um preço que eu acho que tem que cobrar no mínimo isso, assim, tá? Então aqui são R$200 a mais. R$200 a mais. Agora vamos combinar que se essa cabeleireira for especialista, o preço já vai ser outro. Se essa cabeleireira for especialista, ela vai cobrar no mínimo, numa cidade pequena, no mínimo, vamos botar R$300?
Então ela vai cobrar R$300. Se ela cobra mais a mecha, ela também cobra mais o corte. Vamos dizer que ela cobra o corte R$50. E ela cobra uma hidratação. Vou botar também um preço baixo, tá? R$90. Então, só uma cliente que for no salão vai gastar 390 mais 50, R$430. É isso? 440, 390, R$340. R$440. R$440 com uma cliente apenas fazendo um serviço de mecha, um corte e uma hidratação. Porque a cliente que faz mechas, ela gasta mais por isso, porque ela faz mecha, ela também precisa cortar o cabelo. E ela também precisa hidratar esse cabelo. A cliente que só corta, não. Então essa cliente, essa cabeleireira aqui, que cobra R$300, que é especialista em mecha, faturou R$440 em um único dia. Se ela faturou 440 em uma cliente só, porque tem dia que ela vai atender 2, 3, se ela fez R$440 em um único dia, quanto que dá isso vezes 5? Vamos ver quanto que dá isso vezes 5? Vezes 5 vai dar R$2.200. É isso mesmo, R$2.200. Vezes 10 seria R$4.400, R$2.200. Então, essa cabeleireira, gente, já faturou com uma cliente só, por dia, R$2.200. Com uma cliente só. Eu sei que nem toda cliente que faz mechas também corta e hidrata, mas vai ter uma cliente que também vai cortar e outra que vai hidratar. Então, ela atendendo uma cliente de mecha ou uma cliente de mecha mais um corte, uma hidratação, ela vai faturar R$2.200 por semana. Como o mês tem 4 semanas, então se a gente fizer isso aqui vezes 4, ela vai ter, ó gente, eu tô chutando baixo, hein? R$8.800 por mês. Então, por que que eu estou falando em R$8.800? Eu não estou falando em R$7.000. Porque eu sei que tem cliente que não vai cortar, que não vai hidratar. Então, eu já estou calculando menos. Por isso que eu estou falando em 7.000, não em 8.800. Mas se eu for otimista, pensar que essa cabeleireira especialista pode fazer 2 clientes por dia, ela pode dobrar isso aqui. Se ela for especialista e fizer tudo certinho, ela pode dobrar isso aqui, cobrando R$300. Então, mesmo que ela não cobrar R$300, que cobrar 250, mesmo assim, ela vai faturar mais que R$7.000 por mês. Mesmo assim, ela vai faturar mais de 7.000 por mês. Acho que dá 7.800 aqui, olhando rapidamente. Se aqui for 250, ela vai faturar R$1.000 a menos. Se ela cobrar R$250, ela vai ter R$7.800 por mês, atendendo uma única cliente. Tá? Então, eu mostro aqui, provo para vocês que é possível sim você faturar R$7.000 e por isso você tem que investir em mechas, porque mecha é mais caro, mecha custa mais, então ela vai te dar mais lucro, tá?